aí galera, tudo certo? Eu tô aqui de novo para gravar mais um vídeo, mais uma vez falando sobre música e ditadura militar. Só que aí dessa vez eu vou buscar fazer um recorte um pouco diferente. Ao invés de falar daqueles artistas consagrados na MPB, que a gente sempre escuta algo sobre eles, sobre a importância das músicas feitas por eles na resistência contra a ditadura, como eu falei um pouquinho no vídeo anterior, artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, do Lobo. Ao invés de tratar desses caras, eu vou agora falar um pouquinho sobre um outro grupo de artistas que teve um grande protagonismo durante a década de 60 e principalmente a década de 70, entretanto não aparece muito nos livros de história e a gente não escuta falar muito da importância desses artistas também enquanto resistência à ditadura militar. Pelo contrário, muitas vezes a gente vê algumas pessoas quando tratam desses artistas falando deles como se fossem artistas que tivessem apoiado o regime militar, a ditadura militar, ou fossem indiferentes ao cenário político do Brasil naquele momento. E aí quem são esses artistas? Mais precisamente são cantores que a gente convencionou chamar eles como cantores de brega, um termo pejorativo que foi dado a esses cantores pela crítica musical, que via no tipo de música que era feita por eles como sendo uma música que tinha um valor estético menor, um valor artístico menor do que os outros cantores da MPB. Só que aí esses cantores que foram taxados de cantores bregas, cantores que não traziam uma estética musical digna de ser reverenciada, foram na realidade os cantores que mais venderam discos no Brasil durante o final da década de 60 e a década de 70. Então, quem mais vai contribuir para que o mercado fonográfico brasileiro possa se estabelecer e possa se desenvolver serão esses cantores de música brega. E aí, quem eram esses cantores de música brega? Em primeiro lugar, é interessante a gente pensar que o brega em si, ele não tem um único gênero musical, digamos assim. A gente consegue identificar diferentes gêneros musicais dentro desse grupo que se convencionou chamar de brega. Então a gente pode identificar cantores que cantavam uma música mais próxima ao bolero, como Valdir Soriano, cantores de samba, como Benito de Paula, cantores que seguiam uma balada romântica ali, vindo da Jovem Guarda, como Odair José. E esses cantores, apesar dessas diferenças de música, do tipo de música que eles faziam, a crítica musical acabou colocando todos eles como sendo cantores de brega, cantavam um único tipo de música e que não chegou a merecer o respeito dessa crítica musical. E aí, quando a gente olha para a relação política desses cantores com o governo militar, a gente vai ver que eles também sofreram grande perseguição, assim como os cantores da MPB. Só que aí tinha uma certa diferença na perseguição que eles sofriam, porque enquanto os cantores da MPB sofriam uma perseguição por terem em suas letras, em suas músicas, uma crítica política, esses cantores sofriam perseguição por questões morais. Então, as letras do brega, várias delas foram censuradas, não por fazer uma crítica política aberta à ditadura militar, mas por trazer questões morais que, de acordo com os militares, essas questões morais elas poderiam colocar em risco a sociedade brasileira, corromper os valores da sociedade brasileira. Então a gente vai ter algumas músicas que vão ser censuradas, alguns cantores que serão bastante perseguidos e bastante censurados, assim como os cantores da MPB. E aí, por exemplo, Odair José, ele vai ter uma música censurada, que é a música Pare de Tomar a Pílula, que foi uma música feita com relação ao uso de anticoncepcionais, que começava a se intensificar no Brasil na década de 60 e década de 70. Essa música, feita por Odair José, ela trazia uma história de um rapaz que pedia para a namorada parar de tomar a pílula e deixar com que ela pudesse engravidar e o filho dele nascesse, e essa música foi censurada pela ditadura militar. E aí, a princípio, a gente pode pensar o seguinte, que
uma música contra um método anticoncepcional fosse dentro de um regime ditatorial que tinha o apoio de segmentos católicos, fosse uma música aceita, já que por uma certa lógica a Igreja Católica oficialmente seria contra o uso de anticoncepcionais. Entretanto, a gente vai ter aí, durante a década de 70, uma forte campanha do governo brasileiro, da ditadura brasileira, para tentar ter um controle de natalidade, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Um processo de esterilizar as mulheres mais pobres, porque se dizia que o problema da pobreza no Brasil, ele vinha da quantidade de pobres, de pessoas pobres que tinha no país, e se você diminuísse a quantidade de pobres, você diminuiria a pobreza. Isso aí não é uma ideia que surgiu unicamente aqui no Brasil. Vão ter organizações de outros países, ONGs, que vinham para cá com capital internacional, com investimento do Banco Mundial, aonde se pregava essa ideia de, em todo o terceiro mundo, fazer uma esterilização das populações pobres e controlar a natalidade. Ou seja, um projeto praticamente de extermínio de um certo segmento social através de um processo de esterilização, algo a longo prazo. E aí a gente pega na história do Brasil, essas ideias já vinham desde o século XIX, projeto de branquear a população, de tentar de alguma forma fazer com que a população pobre ela deixasse de existir ao invés de se resolver o problema da pobreza. Então, a música, para de tomar a pílula, ela acabou batendo de frente com esses interesses do governo militar, da ditadura que nós tínhamos aqui, ao mesmo tempo que o público que consumia esse tipo de música eram as populações mais pobres. Então, o medo de que essa música acabasse fazendo com que esses métodos anticoncepcionais eles deixassem de ser utilizados pelas populações mais pobres, fizeram com que a música de Aldair José fosse censurada e fosse proibida de ser tocada durante vários anos. E aí, não apenas o Aldair José vai sofrer essa censura, mas outros cantores também vão sofrer censura durante a ditadura do regime militar, ao mesmo tempo que existia um certo preconceito social contra esses artistas. Um preconceito que não vinha apenas da ditadura militar, mas também de um certo público que consumia artistas da MPB e olhavam de uma forma negativa para esses cantores tidos como cantores bregas. Então a gente tem alguns episódios bem interessantes que ocorrem durante a década de 70 aqui no Brasil, que mostra o quanto esses artistas eles sofriam tanto um preconceito da direita, por parte dos militares e por parte de segmentos sociais da direita, por dizer que eles corrompiam a população, corrompiam os valores morais da população, por terem músicas que tinham um grande apelo sentimental, que falava de sexo, falava de amor de uma forma aberta, sem utilizar as metáforas dos artistas da MPB. Então, a direita criticava esses cantores, ao mesmo tempo que a esquerda também os criticava por dizer que não existia um caráter político nessas músicas, não tinha um poder de contestação contra a ditadura militar. Então vão ter alguns episódios que são bem marcantes, como, por exemplo, Agnaldo Timóteo, ele é vaiado em um show, em um programa de televisão, na realidade, no ano de 1971, que era um programa da Globo, que se chamava Som Livre. Esse programa, iam artistas da MPB e em um desses programas, Agnaldo Timóteo acabou sendo convidado. Então, quando ele começou a cantar, ele foi vaiado pelo público, ele praticamente não conseguiu fazer a sua apresentação, porque o público não queria ouvir um cantor de brega, que eles consideravam como que fizesse uma música de menor qualidade e uma música alienante. Então, esse público ele era fortemente marcado por uma juventude de esquerda, uma juventude universitária e de classe média. E aí tinha um caráter de preconceito social
contra esses cantores de brega que ficavam escondidos dentro desse discurso de dizer que não tinha ali uma letra com um caráter político. Mas, na realidade, o mais forte era que esses cantores eles não representavam aquilo que a classe média de esquerda, durante a ditadura militar, queria, que era um certo tipo de música com uma certa estética que não era encontrada nos cantores de brega. Então tem uma frase, uma citação de Agnaldo Timóteo em uma entrevista após esse show, onde ele vai dizer o seguinte: ali era o espaço do Ivan Lins, da Elis Regina, do Caetano Veloso. E era também um espaço de idiotas que não sabiam diferenciar entre um cantor e um político. Porque aquilo era um encontro de políticos. Eles se reuniam lá para falar mal do governo e eu era apenas um cantor. Na época não tinha nenhuma participação na política e nem tinha cara de esquerda. E a juventude universitária sempre gostou de fingir-se esquerdista. São aqueles meninos de classe média que só usam tênis importados dos Estados Unidos e pensam que são comunistas. Me lembro que na hora a Elis Regina entrou no palco e deu um esporro naquela garotada babaca. Mas eu fiquei muito emocionado. Chorei pra caramba. Fiquei indignado. Foi horrível. Então, as tensões sociais da época, elas podem ser vistas dentro dessa lógica da música brasileira. De um lado, cantores que cantavam músicas para o povo, que eram bem aceitos nas camadas mais baixas da população, e que a grande maioria desses cantores vinham também dessa camada mais pobre, dessa camada mais baixa, e ao mesmo tempo um outro grupo de artistas que meio que criavam um espaço hegemônico dentro da música, onde eram elogiados principalmente pela crítica musical e por segmentos de uma juventude universitária e de esquerda. Dentro disso tudo a gente vê as tensões sociais que também existiam durante o período. As tensões sociais se exemplificando, se materializando através das expressões artísticas, nesse caso, da música. Outro fato interessante que ocorre durante a década de 70 é um festival de música que é feito pela gravadora, a Fonogram, que se chamou Fono 73. O que foi o Fono 73? Um festival onde artistas da gravadora se apresentavam e convidavam outro artista para se apresentar com eles. Caetano Veloso, ele convidou Hermeto Pascoal para se apresentar com ele durante o festival, e Hermeto Pascoal preferiu se apresentar sozinho. Na realidade, cada cantor começava só e chamava o outro cantor. Quando chamava o outro, eles vinham e cantavam uma música juntos. E diante da recusa de Hermeto Pascoal de cantar junto com Caetano Veloso, se apresentar junto com Caetano, Caetano acabou dando uma inovada e chamou Odair José, que estava na mesma gravadora, entretanto não participava do mesmo grupo, não tinha o mesmo prestígio diante da crítica e diante do público universitário que tinha Caetano e os outros artistas da MPB. Então, quando começa o show de Odair José, a participação de Odair José, ele também vai receber uma grande vaia do público que não queria a participação ali de um artista que não representasse o ideal estético da classe média de esquerda brasileira. Então, a gente consegue enxergar aí uma tensão política, uma tensão social extremamente grande, e principalmente contra aqueles segmentos sociais mais pobres, de um grupo que estava à frente da resistência contra a ditadura militar, mas ao mesmo tempo que tentava legitimar o seu discurso e criar um espaço de dominação artístico que calava uma boa parte da população brasileira que curtia um outro tipo de música, um tipo de música que, para o olhar dessa classe média, era uma música alienada, uma música que não trazia uma discussão política, social importante, mas quando a gente olha as letras que esses artistas eles estavam trazendo e que eram cantadas pelo público, a gente vai ver que tinha sim uma certa resistência, principalmente com relação aos valores morais da sociedade. Então a gente vai ver nas músicas de Agnaldo Timóteo, por exemplo,
a temática da homossexualidade surgir naquele período onde a esquerda tradicional praticamente não tocava nesse assunto. A gente vai ver a temática do uso de drogas presente na música de Odair José, por exemplo, em que também você não consegue identificar dentro da esquerda tradicional o levantamento dessas bandeiras mais culturais, como a gente vê numa esquerda mais atual. Então, dentro dessas músicas de brega, dentro desses artistas populares que traziam uma temática diferente para a música brasileira, a gente consegue identificar uma letra que tinha uma crítica aos valores morais, que de certa forma batia de frente com o regime militar, porém que não era visto por um segmento da esquerda da época e por uma classe média universitária, não era visto como sendo uma música que trazia um caráter de contestação social. E até hoje, quando a gente olha para os livros de história, quando a gente olha para a produção historiográfica sobre a resistência contra a ditadura militar na música brasileira, a gente tende a supervalorizar determinados artistas, determinados segmentos e esquece desses cantores de brega que foram tão importantes quanto os cantores da MPB. Inclusive, como eu falei no início, vendendo muito mais discos do que os cantores da MPB e tendo uma aceitação junto a um público bem maior do que aquele público que era o público dos cantores da MPB. Então a ideia hoje era a gente tocar em alguns pontos sobre a música durante a ditadura militar, mas tentando refletir um pouco e pensar um pouco sobre esses outros artistas que não são necessariamente artistas consagrados dentro da crítica musical e dentro das pesquisas historiográficas, mas que de alguma forma também fizeram músicas que contestavam valores da ditadura militar e que expressam nas suas canções e nas suas performances durante a década de 60 e a década de 70, as tensões sociais que tinham entre esquerda e direita, entre uma esquerda universitária, entre as classes mais populares e diferentes visões de mundo e ao mesmo tempo diferentes visões, diferentes projetos de Brasil. É isso aí, gente.